de Francisco Dantas, obra de 2012, já passou da metade da obra ficcional do nosso patrono, e hoje quem vai fazer a apresentação é nossa colega Stephanie Loureiro. Stephanie, fique à vontade, nos diga o que é que você achou do livro, quais são as suas impressões sobre ele. Compartilhe. Então, obrigada, José, pelo espaço, é sempre uma alegria, e num público tão seleto, tão diverso que nós temos para falar a respeito desse autor, que é simplesmente o autor sergipano que revolucionou o regionalismo brasileiro, né, contemporâneo. Interessante que a gente... Eu fiz algumas pesquisas, né, principalmente essas pesquisas das críticas escritas a respeito de Francisco Dantas, porque na falta de que ele próprio fale de si mesmo, encontramos algumas entrevistas, algumas coisas a respeito de Francisco, em que ele fala a respeito da sua obra e de si próprio, né? Mas é interessante também, porque por conta da vida reclusa, as informações biográficas, elas não são tão simples de conseguir, né? Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho a respeito da trajetória desse menino de bagaceira, né, a expoente da literatura regionalista contemporânea. Francisco Dantas é muito interessante, eu sei que muitos de vocês o conhecem, mas eu acho importante falarmos que ele nasceu, reiterarmos, né, que ele nasceu em Riachão do Dantas, em 18 de outubro de 1941, filho de Miralda Costa Fontes e Davi Dantas de Brito Fontes, e viveu a maior parte da vida dele no engenho do seu avô materno, Manuel Costa Silva. A gente diz que ele foi um menino de bagaceira, porque faz, de certo modo, referência a essa vida dele no engenho, né? Eu acho que bagaceira, nesse sentido, se refere ao bagaço da cana, ao contato da realidade do engenho, né? Agora, eu achei um artigo interessante em que ele mesmo fala a respeito de si próprio, ele fala a respeito de si próprio na ocasião em que faz uma crítica a Guimarães Rosa. Ele diz o seguinte, num artigo chamado Lições Rosianas, em que ele faz uma crítica a Guimarães Rosa. Ele menciona: eu mesmo, no meado da década de 50, viajei a cavalo no coice de uma boiada, que, tendo saído daqui de Minas, chegara estrupiada e desfalcada em Sergipe, após semanas e semanas de estrada. Eu acompanhei apenas uma experiência de 2 dias, mas a que se juntaram todo o convívio que eu, sempre morando em fazenda, teve com os bois. Foi tamanha a empatia que, enquanto galopava em suas páginas, ele fala agora de Guimarães Rosa, fui tomado pela sensação de que estava revivendo e conferindo o que me passara despercebido na minha longínqua prática de rapazóide e boiadeiro. Interessante, ele nunca abandonou as suas raízes ligadas à terra, ligadas à vida bucólica, né? A vida na fazenda, e hoje ele mora na Fazenda Lages, a pouco mais de 100 quilômetros de Aracaju, né? Ao lado da sua esposa, escritora, poetisa fantástica, Maria Lúcia da Alfarra. Ele também iniciou a vida acadêmica tardiamente, né? Por assim dizer, mas também foi diretor de escola, tabelião, fotógrafo. Ele defendeu, em 1981, a dissertação de mestrado da Universidade Federal da Paraíba, discorrendo sobre a obra de Osmar Lins, e depois ele também defende a sua tese de doutorado na USP, defendendo justamente a sua tese baseada na mulher no romance de Essa Queiroz. E foi agraciado com diversos prêmios literários. Ele publicou o primeiro livro somente aos 50 anos, Coivara da Memória, né, que já foi, naquele ano, escolhido pela Folha de São Paulo como um dos destaques daquele período. Os Desvalidos, seu segundo romance, foi indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura e também ganhou o Prêmio Internacional da União Latina de Escritores, pelo conjunto da sua obra. Naquela época, ele só tinha publicado Os Desvalidos, Coivara da Memória e Cartilha do Silêncio. Ou seja, as 3 primeiras obras de estreia já lhe renderam um dos maiores prêmios literários do mundo. Interessante a gente observar, eu não sabia disso, mas ele também, o romance Os Desvalidos, ele foi transformado, foi para as grandes telas no roteiro
que foi estrelado por José Wilker, dirigido por Francisco Ramalho, que também foi estrelado por Vanessa Giacomo, Marco Rica, né, com trilha sonora de Daniela Mercury, né, o longa-metragem Canta Maria. Eu não sabia que ele também foi levado às grandes telas. Interessante que ele deu uma entrevista em março de 2020 para um repórter, um jornalista chamado Luiz Rebinski, né? E ele diz o seguinte, exatamente a respeito desse início tardio da vida literária. Ele foi perguntado, o senhor teve uma estreia literária tardia, aos 50 anos, com o romance Coivara da Memória, de 1991. Por que seu caminho se deu dessa maneira? E ele responde, a minha aprendizagem foi muito irregular e inapropriada. Neste sentido, sempre estive distante de outros colegas da minha faixa etária. Não é uma experiência saudável. Aos 27 anos de idade, eu só cursara o ginasial, que hoje equivale ao 1º grau. E desde cedo vivia na roça, nasci ali. Só prestei vestibular aos 30 anos. Né? Fui galgando um degrauzinho hoje, outro amanhã, e meu avô se gabava, orgulhoso, de se apresentar como lavrador. Meu pai teve terras para criar e lavrar, e eu não passo de um cipó que entrelaça esses dois troncos. Mas esses teres, no interiorzinho esquecido de Sergipe, valiam muito pouco. É verdade. Publiquei o Coivara da Memória aos 50 anos. Foi escrito numa velha máquina Olímpia, que ainda preservo, e rejeitado por algumas editoras. Mas isso faz parte. Palavras dele. Agora, eu acho interessantíssimo a gente observar, depois de fazer essa pequena síntese biográfica de Francisco Dantas, aspectos autobiográficos refletidos nessa obra, Caderno de Ruminações. Interessante que há uma frase que eu acho fantástica, de um autor britânico chamado Samuel Butler. Ele diz o seguinte, toda obra de um homem, seja em literatura, música, pintura, arquitetura, ou em qualquer outra coisa, é sempre um autorretrato. E quanto mais ele se tentar esconder, mais o seu caráter se revelará contra a sua vontade. E isso fica muito explícito em Francisco Dantas. Nessa obra, a gente pode observar o seguinte, o personagem principal, além de médico, é professor universitário, tal como Dantas. É um homem de meia idade. Né? Lembrando que Francisco Dantas publicou o primeiro livro aos 50 anos, mas o autor, doutor Rochinha, é um homem de 50 anos, um homem de meia idade. Tem origem também ligada à terra, é um personagem central extremamente temperamental e orgulhoso. Ele tem esse aspecto. Não sei se isso tem a ver com a personalidade de Dantas, mas eu creio que o temperamento forte é comum. Né? Um outro aspecto interessante desse personagem central é que ele foge ao sistema. Ele faz questão de se manter à margem daquilo que é convencional, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista acadêmico, ele faz questão de ser um ponto fora da curva. Né? Ele não se rende ao sistema. Então, esse também eu penso, na minha visão, que não conheço pessoalmente, mas eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele. Francisco Dantas também tem esse perfil. Né? E outro aspecto interessante, que é um aspecto comum, pelo menos em todas as obras que li de Francisco Dantas até o momento, é que sempre há a perda trágica, incompreensível, a morte de uma figura afetiva importante na vida dos personagens. E no caso, nesse caso, né, em circunstâncias pouco explicadas, que é a morte da figura materna, Egídia. Então, a gente observa que isso tem a ver com tem a ver com a trajetória pessoal do autor, e é um aspecto comum também em todas as obras. Essa morte trágica de alguém que tem vínculo afetivo enorme com o personagem ou os personagens da obra. Há nesse artigo, né, em que ele faz uma crítica a Guimarães Rosa, ele faz um comentário interessante a respeito da sua forma de enxergar a literatura. Ele diz o seguinte, nas suas próprias palavras a respeito de si próprio. A lição mais cara e inestimável que assimilei deste escritor tão universal, se referindo a Guimarães Rosa, desse diplomata cidadão do mundo, sabedor dos segredos de tantos idiomas, foi de que a literatura tem que se abastecer nas raízes do contexto de formação do próprio escritor. Que só podemos escrever exuberantemente quando nos abandonamos e abrimos os ouvidos às forças inconscientes que nos rodeiam e alimentam a nossa formação. Então, isso
interessante. Ele está dizendo o seguinte, que o autor ele só consegue alcançar a excelência se ele fala daquilo que ele conhece, da sua realidade, da sua trajetória, da sua vivência pessoal. Não adianta que eu queira escrever a respeito de uma coisa que eu desconheça, que eu não vivenciei. Na verdade, é essa mensagem implícita que Francisco Dantas coloca nesse artigo. Ele está falando da forma de pensar. E isso tem a ver com a estética de Francisco Dantas, a estética literária de Francisco Dantas. Porque se a gente observar, nessa obra em especial, nessa obra Cavernas de Iluminações, ela é uma obra claramente neo-regionalista. Não sei se essa expressão a gente vai encontrar ela na doutrina literária, mas eu particularmente entendo que é uma obra neo-regionalista, porque ela não repete os clichês da obra regionalista. Ela não perde o traquejo da linguagem popular, os termos e as expressões típicas, mas há um refinamento que eu encontrei nas obras anteriores. Também pelo fato de que o personagem principal é um homem mais esclarecido, é um acadêmico, é um cara que tem um intelecto favorecido. Então, evidentemente que por essa razão, também a narrativa da obra ela vai se dar acompanhando as características do personagem. Mas por que é neo-regionalista? Porque ela não retrata, não é aquela obra regionalista típica do desgraçado que mora no sertão, não sei aonde, não. Ele vai falar de um personagem ambientado no meio urbano, intelectualmente favorecido. Há um refinamento muito grande na linguagem dessa obra. De todas, é a que tem a linguagem mais refinada, que eu acompanhei. Não acompanhei todas as reuniões com vocês. As duas primeiras, acho que os desvalidos, não. Eu acho que não só assisti Coivara da Memória com vocês, mas já li há muitos anos atrás. Mas de todas, essa é que tem a linguagem mais refinada, até o momento. Um aspecto interessante, tem uma crítica a Francisco Dantas, que foi feita por Jabor. Arnaldo Jabor, em 1993, na Folha Ilustrada. Ele faz uma crítica à obra Os Desvalidos, mas eu entendo que os comentários que Jabor faz naquela crítica também podem ser, a gente pode colocar também nesse momento, nessa obra. Ele diz o seguinte, que as palavras escolhidas na tradição oral, não só por Francisco Dantas, não só narram a ação aparente, mas como apontam na direção de 1000 outros dramas, outras realidades. São palavras grávidas de uso, palavras picuás, palavras a canivete, palavras seculares, palavras baú, guardando miudezas, formando um grande mostruário, uma feira de artesanato de um espantoso mundo desconhecido, esse imenso Caruaru que é o Brasil. É interessante a gente notar, olha que luxo, né? Você ser criticado por Arnaldo Jabor. Então, não é para qualquer um. Né? E ele escreveu, salvo engano, acho que 3 ou 4 críticas a respeito de Francisco Dantas, na Folha Ilustrada. Então, não é um fato isolado. E um outro artigo muito interessante, e esse artigo é da professora Maria Lúcia Dalfar, esposa do nosso Francisco Dantas. Ela fez um artigo interessante chamado Um Olhar Enamorado sobre a obra de Francisco Dantas. É bem interessante esse artigo. Né? Ela fala nesse artigo que ela menciona nesse artigo palavras do professor da UFES, Valentim Fatioli, né, que ele publicou no Jornal da Tarde de São Paulo, em 97. Eu não consegui achar o artigo do professor específico, mas achei os comentários de Maria Lúcia mencionando o professor, fazendo a referência ao professor Valentim Fatioli, que ela diz o seguinte: Fatioli afirmava que os romances de Francisco, sendo bastante sergipanos, possuem, entretanto, um regionalismo de estatuto próprio e não podem ser tratados segundo os critérios corriqueiros e os chavões que costumam pegar em obras ditas regionalistas. Então, ele diz que os romances de Francisco Dantas são de estirpe própria, complexa, estirpe que não se perde na cor local ou nos tipos pitorescos ou na linguagem ornamental. Né? São romances que exigem leitura apurada, esforço do leitor. Agora, a leitura apurada, o esforço do leitor, eu queria até fazer um adendo,
nesse aspecto, porque, assim, as tramas de Francisco Dantas, elas não são tramas complexas. A gente observa, por exemplo, nessa obra, que ele faz uma narrativa dos 5 dias que antecedem o casamento do Dr. Rochinha com a Analice. É uma obra, né, que tem uma certa linearidade, mais linear do que as anteriores, embora ele faça reminiscências ao passado o tempo inteiro. Só que tem um aspecto interessante. A complexidade da obra de Francisco Dantas não está no enredo, está na capacidade que ele tem de transmitir o psicológico dos personagens para o leitor. É impossível você ler Francisco Dantas e não se sentir tão angustiado quanto o personagem. Você se contamina com a angústia do personagem. A sensação de sufocamento. Então, eu particularmente acho que a grande complexidade dos romances de Francisco Dantas é o aspecto psicológico dos personagens que ele consegue transmitir para o leitor. Não é, assim, a complexidade do enredo em si, mas essa capacidade que ele tem de mexer com o leitor, de fazer o desequilíbrio, o desespero e a angústia do personagem contaminar o leitor. Eu acho que, inclusive, essa obra dele foi uma obra bastante difícil. Eu acho que se a pessoa, no sentido de que se a pessoa estiver insatisfeita do ponto de vista profissional, ler Caderno de Ruminações é quase uma tortura psicológica, porque, de algum modo, você ali... Mas o romance, ele tem esse aspecto, é uma característica dele. O Jabor, inclusive, nessa crítica que ele faz, ele vai dizer que, Arnaldo Jabor vai dizer que Francisco Dantas, ele é capaz de escrever, ele escreve um verdadeiro tratado da vida privada dos desgraçados. A expressão que Jabor usa. Ele se refere aos desvalidos, mas eu acho que essa característica de Francisco Dantas, ela acompanha inteiramente em todas as obras de Francisco Dantas. Ele faz esse retrato da vida dos fracassados. Opa, pode falar, pode intervir, Ronivon. Não, eu só estou solicitando para, após sua fala, se puder, eu fazer a intervenção, mas, por favor, Stephanie, pode continuar. Te agradeço. Então, observem que e uma coisa interessante que eu achei nessa obra, que também é comum de Francisco Dantas, mas eu achei bem interessante, e diante da contemporaneidade da obra, que é, por exemplo, ele cita na página 320 o café da Escariz e o Village. Ele também cita na obra, então dá a sensação que você se sente muito, você se sente ali muito ambientado. O outro aspecto, o título, ele é justificado. A gente encontra a única palavra no texto que faz, que usa, o único momento da obra em que ele usa a expressão ruminações. Então, eu entendo que nesse momento ele justifica o título da obra. Ele vai fazer isso na página 346, que ele diz o seguinte, se referindo... Oi, Rosa! Se referindo a Analice. Ao lado de todas essas dúvidas, um efeito é incontestável. Essas ruminações monologadas em silêncio vieram agravar-lhe o mal-estar, causando pela decisão despachada que, como um caroço cheio de rebarbas, pulara da voz de Analice. Então, aqui ele fala... ele faz referência, ele usa essa expressão ruminações. Então, é o único momento da obra em que ele usa essa expressão. Então, eu entendo que nesse momento ele justifica tem algumas outras críticas que eu achei interessante, mas eu acho que o nosso relato vai ficar muito, muito extenso, mas tem uma crítica que eu achei bem interessante, que também foi mencionada por Maria Lúcia da Alfarra, nesse artigo, Um Olhar Enamorado, sobre a obra de Francisco Dantas, em que ela menciona um crítico de Salvador renomado chamado Hélio Pólvora, né, em que ele diz que fala da obra Os Desvalidos, mas eu entendo que vale para toda a obra de Francisco Dantas que nós lemos até agora, né, que Francisco Dantas consegue escrever ao mesmo tempo um romance moderno, sem deixar de ser sertanejo e brasileiro. Porque, na verdade, ele consegue escrever um romance que eu entendo que é neo-regionalista. Agora, o romance neo-regionalista, a gente pode dizer que o personagem central, ele não se sente ambientado no seu lugar. Ele não se sente adequado na vida em que ele leva. Ele tem uma sensação de deslocamento. É como se ele não se encaixe
nas configurações atuais da sociedade. Então, ele precisa o tempo todo remeter ao passado. Ele precisa o tempo todo lembrar do que ele foi, lembrar do que ele viveu, lembrar das suas raízes. Então, essa é uma das características que autores reputam ao novo regionalismo, ao neorregionalismo, né? Ou seja, em outras palavras, é uma expressão de uma autora chamada Eli Brandão, numa dissertação de mestrado, em que ela diz o seguinte: podemos dizer que a literatura regionalista na contemporaneidade promove, independentemente da localidade específica, rural ou urbana, como um meio de simbolicamente representar o homem contemporâneo deslocado e suas problemáticas, por vezes existenciais. Agora, um aspecto interessante que eu convido, eu espero que alguns dos colegas tenham feito essa observação. Eu, por exemplo, eu não consegui a questão temporal indefinida em caderno de ruminações. Por quê que é indefinida? Porque é o seguinte, eu particularmente não consegui localizar o romance num ano ou numa década específica. Em momento algum da obra, ele diz, não, isso aqui se passou, não. Eu suponho que essa época, essa trama, ou melhor, essa trama ela seja localizada do ponto de vista temporal na década de 90. Por quê? Ele vai fazer uma referência a Escariz, vai fazer uma referência ao Village, e teve uma outra referência que eu achei bem interessante. O Shopping Rio Mar também, né? E vai fazer uma outra referência interessante, a questão do Fusca. Tem um momento que ele fala o seguinte, que Annalise aparece, entre outras palavras, com o seu Fusca novo, porque o Fusca foi um carro cobiçado no passado. Ele foi lançado no final da década de 50, início da década de 60, mas eu lembro, por exemplo, que na década de 90, meu pai teve um Fusca novo, né? E o Fusca era um carro, então eu supus que essa obra ela tenha sido ambientada na década de 90, mas não consigo fazer, espero que alguns dos colegas possam me dar uma precisão maior. Aspectos de convergência, ou pontos de convergência entre as obras anteriores. Eu acho que isso é muito importante, né? Primeiro, porque é sempre um personagem, ou são sempre personagens apegados ao passado. A busca, a capta de reminiscências, o registro do passado, ou a consulta do passado, está sempre presente na obra de Francisco Dantas. Isso é um fato. Outro, são personagens autocentrados. Observe que a pessoa só enxerga a si mesma. Ela só enxerga a sua realidade, o seu problema, ela não tem um contato com a vida externa, ela não se preocupa com a sociedade, só pensa nela própria. Então, são personagens autocentrados. Um outro aspecto interessante, eu poderia dizer que Francisco Dantas é o rei do fracasso, do ponto de vista literário, porque todos os personagens de Francisco Dantas, eles vivenciam o fracasso familiar, o fracasso emocional, o fracasso financeiro ou profissional. Então, a figura do fracasso está sempre presente na obra dele, de um jeito ou de outro. Um outro aspecto interessante é que em seus personagens, em suas obras, pelo menos nas 3 últimas, eu acho que isso é bem evidente, Cartilha do Silêncio, Peso das Sombras e essa agora, Caderno de Ruminações, são personagens pouco assertivas, são personagens com pouco discernimento. São personagens que, muitas vezes, sempre tem um personagem ou outro que se destaca pela facilidade que tem em fazer escolhas equivocadas. Então, esse doutor Rochinha, a gente vai observar que ele também é um personagem pouco assertivo. Um outro aspecto que é comum, pelo menos nas 3 últimas obras que eu me recordo que estão mais vivas na minha memória, que nós acompanhamos aqui no clube, é a questão da figura do aproveitador ou do trapaceiro. Sempre tem uma figura aproveitadora ou um trapaceiro nas obras de Francisco Dantas. A gente que levam à ruína ou uma dilapidação do patrimônio, que tentam passar perto do personagem. Por exemplo, a gente lembra da figura do desembargador em Cartilha do Silêncio, que se aproveita ali da perda familiar, né, do personagem. Aí você tem, depois, a cunhada de Justino,
Sob o Peso das Sombras, que ela vai lá para a casa dele, dá toda aquela assistência e depois pede para ele fazer a doação de um terreno para ela quando ele morrer, né? Que deixe para ela, né? Aí você vê uma outra figura que a gente pode levar, né? A gente pode lembrar o próprio Cabo Viloso, que ele era ele, na minha concepção, ele era uma figura ali meio trapaceira. No final, a gente observa que ele era um aproveitador, de certo modo, uma pessoa mau caráter, se revela. Então, essa figura do trapaceiro, do aproveitador, né, é uma figura presente nos romances de Francisco Dantas. E a questão do drama familiar, a perda familiar. Essa é uma constante. Sempre tem uma tragédia familiar. Sempre tem ali um fato familiar, uma situação. Um outro ponto de convergência, mas esse eu vou falar um pouco mais adiante, que é a questão da passionalidade. Sempre tem uma figura passional, excessivamente apaixonada ali no momento, então esse eu vou deixar só para um pouquinho mais adiante. E um aspecto interessante nessa obra de Francisco Dantas, que é contemporâneo, que a gente consegue observar ainda hoje, que é a crítica social. Todos os romances dele fazem uma crítica social muito forte, implícita ou explícita. Mas nessa obra, o que a gente observa é o seguinte, são sempre jogos de poder, né, e a sabotagem política. A gente observa que Dr. Rochinha volta para a capital sergipana numa decisão extremamente equivocada. Ele volta para a capital sergipana para desenvolver a sua atividade profissional aqui, e ele é sabotado. Ele é boicotado. Ele percorre gabinete em gabinete atrás de uma colocação profissional e ele basicamente não encontra acolhida em lugar nenhum. E a gente observa no final da obra, quando chega no final, que aquilo ali foi uma forma de sabotagem, né? Então, a questão do personagem, que ele precisa aderir ao sistema para prosperar. Ele precisa estar dentro no sentido político, ele tem que estar ali dentro, tem que estar no jogo para conseguir, né? Isso, se a gente for observar, isso tem muita similaridade ainda é muito contemporânea, de certo modo, né? Outra coisa interessante é o peso da origem familiar. Como ele vem de uma família, de uma realidade desfavorecida economicamente, a dificuldade que ele encontra para se colocar profissionalmente aqui foi muito grande. Né? Ou seja, se ele podia ser um profissional muito menos talentoso, mas que tivesse o peso do sangue azul no currículo, ele teria prosperado com muita facilidade, coisa que ele não tem. Como ele não tinha sangue azul, como ele não vinha de uma família proeminente, então ele teve uma dificuldade enorme. O talento não bastou para ele. Então, isso é um aspecto extremamente atual, extremamente contemporâneo. O cara que fica se rastejando de gabinete em gabinete para conseguir uma colocação profissional, mesmo se tratando do médico que tinha uma formação acadêmica fantástica. Então, isso é interessante e é extremamente... Outra coisa que Francisco Dantas faz nessa obra, e eu não observei explicitamente, eu pelo menos não observei nas obras anteriores, ele faz menções às suas próprias obras anteriores nessa obra. Ou seja, ele menciona os desvalidos, na página 104, né? Ele vai falar, é o herdeiro vivo, o retrato fiel de Janjão Devoto, um conterrâneo mais antigo de Os Desvalidos. Então, ele menciona expressamente a sua própria obra, né, nesse romance, e menciona sobre o peso das sombras na página 127. Que ele diz o seguinte, que nos bastem para desconsolo os nossos dramas pessoais. Esses são inevitáveis, intransferíveis como a dor de cada um. Está lá em O Peso das Sombras. Então, ele faz duas menções expressas, intituladas, né, ou melhor, menciona o título de suas obras na sua própria obra. Então, isso é um aspecto interessante. E isso eu acho que eu mencionei lá atrás, mas isso é fato. A psicologia do fracasso em Francisco Dantas. É impressionante isso. Né? Ele é o rei, além de ser o rei da narrativa incômoda, porque realmente as narrativas de Francisco Dantas incomodam muito. Elas são, até certo ponto, elas são um pouco indigestas do ponto de vista psicológico. Mas e o leitor é impactado psicologicamente pelas circunstâncias dos personagens. Mas se eu fosse atribuir a Francisco
a Francisco Dantas, ou me remeter a ele, referenciar a ele um poema famoso da nossa literatura, eu mencionaria Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos, em que Augusto dos Anjos fala do fracasso moral do indivíduo. Eu, filho do carbono e da harmonia, com monstro de escuridão e mutilância, sofro desde a epigênese de infância, a influência má dos signos do zodíaco. Então, na verdade, não é a história dos vencidos retratada em Francisco Dantas, é a psicologia dos vencidos retratados, dos fracassados retratados em Francisco Dantas. Né? É um personagem que a gente observa que ele é desequilibrado e é um personagem que a gente observa que ele, tendo sido sexualmente recalcado no passado, à meia-idade, na casa dos 50 anos, aí ele tem uma explosão de passionalidade, uma explosão de desejo. Não tardia não, porque o desejo é para a vida toda, o desejo não tem idade, só não tem nada a ver. Mas, assim, essa maneira de vivenciar essa sexualidade recalcada, ela explode nesse momento da vida do autor, ou do personagem, justamente por Analice, irmã do inimigo capital. Quer dizer, é muita falta de assertividade, né? É muita falta de inteligência emocional. Eu penso que o ponto de virada dessa obra, o fato que determinou todo o fracasso profissional, todo o fracasso da vida do personagem, é resultante de uma única escolha que ele fez, a escolha de voltar para Aracaju para exercer a profissão dele na sua terra natal. Se ele tivesse tido um pouco mais de resiliência, aceitado o convite do professor dele, né, e permanecido em São Paulo, desenvolvido a carreira, prosperado da carreira profissional em São Paulo, ele não teria vivenciado essa tragédia toda em Sergipe. Mas a questão do orgulho falou muito mais alto, mais do que a necessidade. O autor justifica a escolha, dizendo que ele precisava ganhar dinheiro, que ele não podia ficar em São Paulo estudando mais, se aperfeiçoando mais, ele tinha uma necessidade urgente de se estabilizar no ponto de vista profissional, mas, na verdade, eu entendo que não foi isso. Ele escolheu viver em Aracaju, desenvolver a sua atividade profissional em Sergipe para mostrar para os demais que ele havia vencido. A necessidade de vencer na sua terra natal foi isso. Não foi outra situação. Eu, no lugar dele, eu teria ficado tranquila, maravilhosa lá em São Paulo, estudando, me aperfeiçoando e prosperando, não precisava voltar. Mas ele decidiu voltar, e essa decisão determinou todo o rumo da vida dele, todo o fracasso, tudo aquilo que aconteceu de ruim veio a partir daquela escolha, né? No meu ponto de vista, particularmente. Então, um ponto de convergência que a gente pode citar, e eu esqueci de citar lá atrás, que é a questão realmente do desejo e da passionalidade dos personagens. Ele sempre vai colocar nos romances dele um personagem que está muito apaixonado, que tem muito desejo, e que, em cima disso, ele deixa de enxergar determinados fatos ou faz escolhas equivocadas, como o Justino em Sob o Peso das Sombras, que não enxerga as más intenções da cunhada, como Dona Senhora em Cartilha do Silêncio, também aquela paixão excessiva, aquela paixão que, quando ela perde o marido, ela enlouquece. E agora, também, nesse Doutor Rochinha, a gente observa um indivíduo que se deixa dominar pela paixão e fecha os olhos à traição de Analice, que ela já dava mostras lá atrás. Entendeu? Então, esse é um aspecto de convergência, a passionalidade que muitas vezes cega um indivíduo, que leva a escolhas equivocadas. Agora, eu gostaria de finalizar, para não me estender muito na nossa conversa, nas nossas observações, uma resposta que a esse jornalista que fez uma entrevista com Francisco Dantas em março de 2020, ele pergunta a Francisco Dantas, ele vai se referir a um novo romance que ele havia escrito na época, né? Uma História Como Tantas. Esse romance, essa entrevista se refere a esse romance, mas eu acho que vale a pena a gente consultar essa resposta dele. Ele é perguntado, a história contada em seu novo romance, Uma Jornada Como Tantas, é simples. Uma mulher grávida no interior do Sergipe é levada em um carro de boi para ter o filho em um local com mais recursos para o parto. No entanto, o que parece simples torna-se uma odisseia, dadas as condições de vida local.
como o senhor pensou a estrutura do livro antes de começá-lo? Aí ele responde, pega o final da pergunta para contar que toda aquela odisseia, como bem diz você, que aqui na roça a palavra que usamos é diosseia, a corruptela sertaneja para o termo grego, não só foi calcada na dimensão real da minha própria terra natal, como também cheguei a tomar parte em tal comitiva, de tal forma que a esta altura dos anos, a minha única fonte tem sido a memória. Não fiz mais do que refrescá-la, dedicar-me a ouvi-la, não preguiçosamente, mas com o fito de avivá-la. Aliás, a memória é consolo, é o olho d'água que supre a minha sede. Aí se abeberam todas as minhas narrativas. É a memória, é o passado. Então, queridos, é isso. Muito obrigada. Me perdoem se me alonguei. E me perdoem hoje também os eventuais deslizes, porque torci o joelho, tem mais ou menos 8 dias, estou com a perna engessada até a coxa, mas é aquela coisa, missão assumida e missão cumprida. Então, obrigada por tudo. Missão cumprida e muito bem cumprida. Eu tomei muitas notas aqui, imagino que os colegas também fizeram. É um romance muito rico, né? Um romance muito rico. Eu vou fazer meus comentários ao final. Ronivon e Jonathan já pediram a palavra. Fiquem à vontade. Acho que o Ronivon pediu primeiro, né? E a todos. Parabéns, Stephanie, pela introdução, muito bem pontuada, extremamente detalhada, é o que nos dá o que nos facilita as falas seguintes. Eu pego por essa parte final que Stephanie colocou, o ponto crucial da decisão da personagem do livro, e trago uma coisa que é corrente aqui entre nós, que é o que se chama de a maldição do cacique Serigi. O que é a maldição do cacique Serigi? É que você pode estar no melhor lugar do mundo, mas o cacique sopra ao seu ouvido dizendo volte a Sergipe. E a pessoa volta porque não talvez o cacique soprou esta predição ou essa solicitação ou que se quiser dizer sobre isso. É porque você volta para ajustar as suas próprias contas. Então, se há uma maldição, talvez não seja a do cacique Serigi, como se diz por aqui, mas são as suas próprias maldições que estão internalizadas, né? E você volta para ajustar essas contas. E muitas vezes as contas elas são a débito e não a crédito. O livro é um livro relativamente curto em comparação com algumas das obras anteriores, mas como Stephanie bem pontuou, há de se fazer algumas interlocuções, interrelações com as demais obras, até porque alguém já disse isso, eu não saberia citar aqui de cabeça quem falou isso. Um grande autor só tem uma grande ideia, ponto. Para ser um grande autor, tem uma grande ideia. Quem não tem nenhuma ideia, não é autor, não é nada, repete os outros. Então, qualquer grande autor, seja do direito, seja da filosofia, seja da antropologia, de qualquer ramo do conhecimento, ele só tem uma ideia. Ele pode escrever 1000 livros. Os 1000 livros dirão respeito a essa única ideia, ponto. E para quem lê, basta aprender a ideia. E você saberá tudo que ele vai dizer nos 1000 livros, ponto. Isso é um demérito? De jeito algum. Muito pelo contrário. Por que o autor precisa escrever os 1000 livros? Porque se ele escrever um só, ele não será lembrado. Dificilmente. É raro um autor escrever um livro só e ser lembrado. Raridades como Augusto dos Anjos, citado aí por Stefano. Mas essas são raridades. São coisas muito difíceis de acontecer. Então, o autor precisa escrever mais para calcificar a única ideia que ele tem. Isso, o grande autor. Porque os que não são grandes autores não têm ideia alguma. Pois bem, o primeiro ponto da obra é o retorno, né? O autor, Francisco Dantas, em várias das suas personagens, trabalha essa ideia do deslocamento. O que eu chamo de deslocamento? E aí o professor Jonas, que é um antropólogo, isso é da área dele, ele é um expert, ele poderá falar com muito mais proficiência. É o sujeito que vive num mundo que parcialmente não é dele ou totalmente não é dele.
são os fenômenos dos deslocamentos migratórios, dos deslocamentos da vida rural para a vida urbana, e que você, por mais que você conviva naquele outro meio, dentro de você existe um mundo completamente diverso, um mundo anterior, e mundo anterior este que não necessariamente se coaduna ou se interliga com esse mundo atual. Então, esse fenômeno do deslocamento, né, de você estar deslocado, ele decorre, obviamente, de várias causas, de migrações, de diferentes classes sociais. Você estava numa classe, você ascende, você não necessariamente está na outra classe acima, você continua na outra, embora economicamente de forma diferente. Ou seja, é o que a gente pode dizer de uma falta de correspondência entre aquilo onde você está e aquilo que você é, ou aquilo que está dentro de você internalizado. E esse fenômeno dentro da obra de Francisco Dantas está em vários livros, né? Os personagens deslocados do seu lugar, do seu momento e daquela história por que passa naquele exato instante. Podemos, e Stephanie pontuou muito bem essa ideia da interlocução com as demais obras, e eu vou me situar apenas em uma. Essa obra, poderíamos dizer que é uma continuação de Cartilha do Silêncio, porque em Cartilha você tem, dos personagens masculinos, Romeu, Cassiano e Remígio, os três se debatem na seguinte ideia, um não querendo repetir o outro. Eu disse lá nos comentários de Cartilha do Silêncio, aqui no clube, que, apesar de se repelirem, eram iguais. Cassiano, no fundo, tinha muito de Romeu, Remígio tinha quase tudo de Cassiano, apesar de, na plástica, na aparência, eles parecerem contraditórios. Isso se repete, de certa forma, em Caderno de Ruminações. O que mais Rochinha quer ser é não ser o pai. E tudo que ele faz ao final é ser o pai. Ponto. Por quê? Porque eu volto a um ponto que eu comento também lá em Cartilha do Silêncio e comento em Os Desvalidos, que é o fenômeno que a gente não consegue escapar da genética. E aí, claro, é uma provocação para o professor Jonas, porque eu há muito desacreditei nessa ideia de que a cultura, que os vernizes que a sociedade traz alteram coisas essenciais. Não alteram nada. Elas normais são vernizes, meros vernizes, nada mais do que vernizes. O essencial está na genética. Isso é determinista, de certa forma, mas não fui eu que determinei a genética e nem sou eu que sou capaz de alterar cromossomos, ponto. Estão na genética e estão em situações particulares de uma forma de ser que é inalterável em cada um de nós. A gente altera, a gente aperfeiçoa detalhes, piora detalhes. No essencial, nós somos idênticos do dia que nascemos ao dia que morreremos. Ponto. Pois bem, Rochinha não quer ser o pai, assim como Remígio não queria ser Cassiano. E, ao final, nada mais são do que uma cópia um do outro. Cartilha do Silêncio, você tem uma visão em que o silêncio ele é anotado, ele é reportado, ele é comentado por um personagem, por um narrador. Lembrem que, ao final, tudo que Cassiano faz é tentar anotar, lá no final da vida dele, já morando na periferia, depois de sair do palacete, da Rua da Frente, é anotar os dissabores da vida dele, Cassiano. Mas nós não sabemos o que Cassiano escreveu nas ruminações dele. Apenas o narrador deixa na cabeça da gente a possibilidade do que ele estaria escrevendo. Em Caderno de Ruminações, não. Rochinha rumina mesmo. É uma atividade bovina, né? É ruminar, é voltar, é regurgitar tudo que você engoliu, porque você não processou. E por que você não processou? Porque assim como o boi tem que comer rapidamente, porque ele precisa geneticamente disso, e depois ele tem que regurgitar tudo que ele comeu para processar e melhor digerir, também Rochinha
não teve tempo para comer bem. Não, ele precisava fazer as coisas fora do tempo que os outros fazem. E, portanto, ruminar para ele é voltar àquilo que ele não digeriu, ao tempo e ao modo que precisaria ser digerido, porque ele não teve tempo para isso. E nessas ruminações, do caderno de ruminações, você tem todo o processo do recalque, do ódio recolhido, do ódio silencioso, de tudo aquilo que ele não pôde dizer, porque dizer para ele naquele momento seria uma perda de tempo, assim como para o bovino é perda de tempo não comer o capim, o máximo de capim que ele tem que comer, porque ele precisa, e ele vai ter que fazer isso no caderno de ruminações, ou seja, voltar para talvez encontrar um motivo do porquê da indigestão dele da vida. Esse contraponto entre Cartilha do Silêncio e Caderno de Ruminações ainda tem um ponto central que são as personagens femininas, né? Se olharmos os grandes dilemas de Rochinha como de Cassiano, são a falta precoce da mãe, tanto de Dona Senhora quanto de Egídia. Então, e como bem pontuou Stephanie, é mais um aspecto particular da obra particular e um aspecto que se repete de forma em frequências diferentes, mas nas demais obras, o silencioso, mais impactante processo em que a importância feminina tem em cada personagem, talvez maior do que as personagens masculinas. É uma obra interessante, eu diria que é uma obra que só se vai compreendê-la se tiver lido as obras iniciais. Engraçado, a obra de Francisco Dantas tem um aspecto de uma sequencialidade, ou seja, se você não lê Coivara e lê Desvalidos, você talvez perca algumas interlocuções, algumas falas cruzadas. Então, esse aspecto da sequencialidade, como se ele tivesse costurando, através da sua literatura, uma teia de personagens. E se a gente pudesse, isso não é o caso, mas não duvido que o personagem do pai de Rochinha seja Remígio. Não duvido. Não duvido até que Remígio tenha buscado as anotações do pai de Cassiano, tenha as refeito na visão dele, e que o Rochinha seja uma sequência disso. Isso eu não duvido, porque se vocês fizerem uma interlocução entre os personagens, as teias familiares, isso fica um pouco solto na obra. E deixa que a gente, com liberdade de pensamento, obviamente, mera intuição, mera sugestão, diga que, de certa forma, Caderno de Ruminações pode ser claramente, inclusive do ponto de vista temporal, uma sequência de Cartilha do Silêncio. Mas, enfim, gostei da obra. Continuo dizendo que a obra mais divertida é O Cabo, Josino Veloso. Talvez seja a obra, Stephanie, em que esse fim trágico não exista, a não ser para o narrador. Quem se decepciona em Cabo Josino Veloso é quem narra. Ele se decepciona com aquele cabo, aspas, vitorioso ao final, porque ele queria o cabo antigo, né? Aquele antigo personagem. Então, mas não o Cabo Josino Veloso. Ele termina a vida dele, ou pelo menos a história dele dentro do livro, de forma extremamente, aspas, com sucesso, vitoriosa, diferente dos demais personagens. É isso, pessoal. Bom dia e obrigado mais uma vez aí por participar. Bom dia a todos mais uma vez. Eu ia passar a palavra a Jonatas, mas já está passada. Desculpe. Não. Fique à vontade, Jonatas. Eu estou sempre agradecido ao Hollenberg pelo convite. Considero esse espaço um espaço fantástico de aprendizagem. Eu lendo os romances de Chico Dantas,
eu, às vezes, fico meio cansado. A temática é basicamente a mesma, um personagem sofredor, etc. Mas hoje aprendi com o Dr. Ronivon uma coisa que, confesso, não sabia, que é a ideia de o escritor ter uma... Se ele é muito bom, ele tem uma ideia e mantém essa ideia e o faz de maneira brilhante, como o Chico Dantas faz. Eu vou comentar inicialmente. Viu, Stephanie? Eu só vou comentar por teimosia. Não precisaria comentar porque a sua apresentação foi exemplar. Eu vou fazer dois comentários iniciais. Primeiro, eu também tive dúvida com relação ao contexto histórico em que a obra acontecia. Quando ele faz aquele encontro com a Analice no Shopping Rio Mar, o Shopping Rio Mar foi inaugurado em 1989. Eu imaginei, então, que, como a história, depois do encontro no Shopping Rio Mar, não se demora muito, são aqueles preparativos para o casamento, e todo o sofrimento dele nessa preparação para o casamento, eu imagino que tenha sido o final na década de 1990. Mas a obra, o contexto histórico, começa bem antes, você falou, década de 60, talvez isso, mas o final é lá, o final da década de 90. O doutor Ronivon falou de uma coisa que ainda é um incômodo na antropologia. Espera aí que apagou aqui alguma coisa. Ah, sim. Que é a questão... São duas coisas que incomodam a antropologia e ao antropólogo, que é mais convicto disso. Primeiro, é a questão da genética. A antropologia tem correntes hoje que buscam minimizar não a genética, mas minimizar aquilo que ela própria, a antropologia, desconsidera, que é um papel, talvez, importante na construção do indivíduo do ponto de vista cultural. Uma antropologia mais ortodoxa, ela não aceita de maneira nenhuma. O indivíduo é uma tábula rasa quando nasce, ele vai sendo construído no seu contexto inicialmente familiar, e depois esse contexto vai se ampliando na medida... E uma outra coisa da antropologia que incomoda muita gente, mas também incomoda alguns antropólogos, que é a questão do relativismo. Quer dizer, você aceitar o relativismo, você aceitar que determinados comportamentos eles são justificáveis dentro da sua cultura, independente daquilo que ela provoque no próprio contexto da cultura daquele que a pratica. Mas não vamos brigar por isso, que se aceite que essa semana eu discuti aqui em casa, conversei com meu filho, porque ele me perguntou assim, meio em dúvida, mas o senhor não aceita nada da genética? Porque ele estava dizendo que ele tinha, na sua formação, uma parte da genética. Mas vamos lá. Viu, Stefano? Eu poderia não falar mais nada, e como eu estou me recuperando de uma herpes zoster, que é doença horrível, fui para a médica essa semana, ela disse que eu posso ainda padecer uns 6 meses e, quem sabe, durar até mais. Bom, eu anotei aqui algumas coisas rapidamente, porque eu terminei esse livro no dia 20 de abril. Na realidade, o primeiro, e não peguei mais. Hoje eu tentei lembrar de algumas coisas e consegui lembrar. Eu vou destacar, em primeiro lugar, a questão do método. Eu estou lendo essa de Queiroz e li Ernest Hemingway, e eles são detalhistas ao extremo na descrição que eles fazem das coisas. Essa de Queiroz, eu li Os Maias, O Crime do Padre Amaro, e agora estou lendo Relíquia. Ele faz uma descrição minuciosa, que eu chamo de descrição densa. O Chico Dantas, em todos os seus romances, ele faz questão
de fazer essa descrição densa dos personagens, dos contextos que esses personagens estão inseridos e das coisas que acontecem, dos fatos, etc. Agora, essa descrição densa, eu faço questão de frisar, não se refere à descrição densa da antropologia de Malinowski, que é um clássico da antropologia clássica, e muito menos da descrição densa de Geertz, que aí Geertz tem uma descrição densa que é muito mais rebuscada, onde ele faz a crítica de tudo aquilo que ele descreve, da descrição densa que ele faz, ele tem uma análise cuidadosa dessa descrição. E eu acho que o Chico Dantas, apesar de fazer uma apresentação da questão social, que Stefano chamou de crítica social, mas, na realidade, é como se essa crítica fosse explícita, implícita. Ele não tem a preocupação, e eu acho que não era o propósito dele ter essa preocupação, de fazer essa crítica a esse contexto social. Como todos os outros romances, há um personagem central, e em torno desse personagem central transitam outros personagens. Nesse romance não é diferente. Eu abro parênteses para dizer, eu concordo com o Dr. Ronivon sobre o Cabo Josino, o mais engraçado, etc. Mas eu continuo agora, se eu sempre defendi que o melhor é Coivara, da memória, eu agora fiquei com dúvida entre esses dois, Coivara e Cadernos de Ruminações. Eu acho que eles estão aqui no mesmo patamar para mim. Esse personagem, coisas que já foram destacadas por Stefano, por Ronivon, os problemas na infância, a perda da mãe, não apenas por meio da morte, mas a perda com o abandono que ela faz do marido e vai para o Rio de Janeiro, e lá, em seguida, ele não destaca se foi rapidamente ou se demorou muito tempo ainda para o falecimento dela. Mas foi uma perda que ele não superou esse trauma ao longo de toda a vida. Esse trauma ele carregou para a vida toda. Um outro trauma e que ele nunca aceitou, que é o fato do pai nunca ter se recuperado da perda da mulher. Quer dizer, ele continuou apaixonado, continuou procurando em busca daquele amor que não voltava, e essa paixão recolhida, não era muito bem recolhida, gerou um descontrole dele, que ele caminha para a religião, um pouco o caminho da loucura do pai, mas religião e loucura estão ali muito, muito próximas, e descarregou no filho. Aquele rigor com que ele criou o Dr. Rochinha, uma coisa absurda, mas era reflexo dessa situação de abandono que ele também tinha, o pai dele. E aí descarregou tudo sobre o filho. Eu coloquei aqui que ele teve problemas com os seus primeiros professores. Professores escolhidos a dedo pelo pai, em grupos religiosos, mas ele teve dificuldade. Eu coloquei aqui, não sei se corretamente, se estiver errado, alguém, por favor, me corrija, esses professores não aceitavam a capacidade que o doutor Rochinha demonstrava desde a infância na relação com a escola. Ele sempre procurou ser o melhor, esforço para ser o melhor e passar, aí já mais adiante, no vestibular. E passar no vestibular. Ele cita um personagem real, foi inclusive meu aluno, que é o Naldo Alencar, num pré-vestibular que ele tinha ali na Rua de Arauá, eu acho que era já próximo da Barão de Maruim. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E o Naldo Alencar foi meu aluno na universidade, foi uma única disciplina, ele gostou,
ele fazia letras, aquelas optativas, que para ele era optativa, foi cultura brasileira. Uma pessoa de uma cordialidade incrível. Eu fiquei satisfeito com essa indicação. A disputa eterna com o primo, e com a família do primo, o Eloíno, foi para ele, talvez isso tenha sido o motivo, Stephanie, do retorno, você falou sobre isso, do retorno dele de São Paulo, que ninguém, em sã consciência, poderia imaginar que ele voltasse para Sergipe, depois da formação que ele teve na residência, parece, depois da residência, uma especialização, e é bem cotado lá com o professor, o seu orientador, etc., que o convidou para permanecer em São Paulo e ser incluído no grupo, definitivamente, no grupo de pesquisa, ele optou em voltar para Aracaju. E eu coloquei aqui que ele resolveu voltar para que ele pudesse esfregar na cara dos seus, principalmente da família bastarda, mas também daqueles que não o reconheceram ou não reconheceram o seu valor adequadamente. Eu botei para esfregar o seu sucesso na cara de sua família abastada, mas não somente a família. O Dr. Rochinha foi eu confesso que esse é o personagem que Chico Dantas se esmerou em torná-lo um fracassado. Você imaginar um médico, olha, isso na década de 1990, vamos botar aí a formação dele em 1980. Um médico e ser um fracassado em Aracaju é preciso muito para tornar fracassado esse personagem. E Chico Dantas se esmerou em fazer isso. Mas ele teve fracasso com as mulheres, ele não tinha nenhum sucesso com as mulheres. No internato dele, ele foi flagrado em situação libidinosa, e isso o traumatizou mais ainda, e ele vai somente aparecer com a vida sexual ativa quando quando ele tem um encontro com Ana Alice. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer, viu, Lemberg, eu tentei descobrir a questão da Rua do Meio e não descobri. Eu sei que tem em Aracaju ainda hoje, não tem mais esse nome, que é o Bar do Meio. O Bar do Meio, que é aquela confluência ali, saindo do Banese, do centro da cidade, do edifício Maria Feliciana, indo em direção a Carlos Firpo, e pelo outro lado, para chegar lá na Avenida Simeão Sobral. Aquele bar ali era chamado de Bar do Meio. Mas eu fico imaginando que essa Rua do Meio poderia ser a Rua da Frente, ali do início. Porque antigamente aquela rua ela não tinha. Hoje tem o canteiro, que o canteiro é o terminal de integração, o terminal de integração. Mas ali eram duas ruas, uma indo, outra voltando, que eu imaginei que pudesse ser. Eu confesso que consultei o historiador, o professor Lindivaldo, meu colega da universidade, e consultei Jorge Carvalho, que é um estudioso das questões de Aracaju, mas ambos não me deram respostas satisfatórias. O fracasso, e aí eu concordo com a Stephanie, o fracasso da clínica foi, na realidade, um grande boicote que fizeram a clínica, ali encabeçado pela família Bastarda, mas com a ação direta de... Qual é o nome dele? Eloíno, né? Que encabeçou aquela parceria, aquela sociedade. Os dois colegas que foram instados a se afastar dessa parceria, e aí foi por águas abaixo. Uma relação que para mim não ficou muito clara, é a relação de Rochinha com a universidade. Até o final, ele sustenta na narrativa que ele tinha sido professor da universidade. Eu imagino que seja a Universidade Federal de Sergipe,
Eu imaginei que sim. Agora, qual era o vínculo dele? Era um vínculo efetivo, porque a universidade teve um tempo onde não tinha concurso público. Rosa, talvez, melhor nos ajude, mas eu me lembro que não tinha concurso público. Mas nessa década já tinha, professor. Já tinha, Era né? década de 90, já. Então, não sei qual era o vínculo dele para ele ser tão fracassado, mesmo sendo professor da Universidade Federal de Sergipe. Talvez um professor de 20 horas, Isso. Convidado, aí, né? Professor convidado, provavelmente. O convidado, temporário, contratos temporários. Isso. Eu fui, por algum tempo, professor temporário. Existia naquela época. Exato. Contratos temporários. Para mim não ficou muito claro. Mas ele nunca deixou de ter o consultório fracassado, com poucos pacientes, mas tinha ainda os plantões nos hospitais, que talvez lhe permitisse ter um rendimento acima da média dos pobres, o que o fazia alguém da classe média. O encontro com a Analice e o sexo animal no consultório. Chico Dantas gosta de retratar a questão sexual sem muito pudor. Sem muito pudor. Esse aqui ele foi ao extremo ao fazer essa apresentação lá do sexo no consultório, que depois ele quis uma outra tentativa e ela saiu horrorizada e querendo matar seu Rochinha o doutor Rochinha por conta disso. E aí os encontros e desencontros no casamento, eu diria que ele continua, Chico Dantas, com a ideia que martela a cabeça dele em todos os romances, é de ter mulheres fortes. E eu coloquei duas mulheres fortes aqui, que é a mãe, Egídia, apesar de ter um papel curto, mas na memória do doutor Roginha permaneceu até o final, e eu coloquei como forte porque ela foi capaz de romper um casamento que para ela não estava legal. Porque aqui não me serve o casamento com o marido, porque não atendia aquilo que era da formação dela, aquilo que era do interesse dela. Eu me lembrei de uma mensagem que eu dei uma vez numa igreja e que usei a parábola, escandalizei, usei a parábola do filho pródigo, não no sentido negativo do filho pródigo, de alguém que abandonou o pai e gastou toda a fortuna. Mas eu disse, olha, para mim, ele é alguém que teve coragem de romper com a estrutura que o cercava e foi embora. Errou, tudo bem, errou. E aí caí na besteira de dizer, olha, a igreja está cheia de casamentos, de arrumação, que as pessoas vivem mal e que, no entanto, permanecem casadas sem que terem coragem de romper o casamento. Ela não, ela foi uma mulher forte que teve coragem de romper. Mulheres fortes, como em outros romances. Para mim, a mulher sensacional foi Dona Senhora. Senhora, sem dúvida. Minha preferida. Minha também. E depois tinha ficado maluca por conta de algumas coisas que aconteceram. E a Analice também, que debocha de Dr. Rochinha, não sei qual era o interesse dela nesse casamento, mas que findou casando, a gente não, só se ele fizer um outro romance para contar como é que foi o desdobramento dessa situação. E eu coloco aqui o final, é o casamento, que para mim é mais um final assim meio inconcluso, que é talvez uma interpretação equivocada da minha parte. É isso. Obrigado. Nada equivocada, nada equivocada. A minha também é assim. Mas, olha, você não quer falar do seu colega médico, não? Quero. Pois é. Eu começo assim, agradeço a Ronivon, todos vocês, a participação. Eu hoje estou meio atrapalhada, vocês já viram, que eu estou com uma visita ilustre aqui, a doutora Aparecida, que me veio fazer uma visita, e vamos lá ver o Tempo Rei de Gil. Estou ansiosa. Mas veja bem, Zé, acho que você vai também, né? Pois é. Ok. Mas veja lá. Eu não diria que esse foi um dos meus preferidos, né? Não foi. Não foi dos meus preferidos, mas, de fato, depois que engata o livro, né? Porque eu comecei assim, demorei a pegar.
mas depois que engata, você acha interessante. E eu não quero me estender muito, assim, mas eu achei esse doutor Rochinha o suprassumo da pessoa fracassada. E uma coisa incrível é que, assim, ele não deveria ser, né? Mas é aquela coisa de que já comentaram aí, do Chico Dantas ter essa predileção em mostrar as pessoas fracassadas. E eu não consegui entender como é que um homem tão inteligente, tão focado, que teve uma formação primorosa, ele consegue ser um fracasso em todos os sentidos da vida, né? Da vida pessoal dele. Mas, assim, aquilo que o Ronivon falou, do Cacique Serigi, que eu achei interessante, não tinha lembrado disso. E Stephanie, me desculpe, mas eu não concordo que ele deveria ter ficado. Quer dizer, ele voltou com a intenção que você falou, tudo bem. Mas eu digo assim, pela minha experiência pessoal de professora, por tantos anos, a imensa maioria dos meus ex-alunos voltaram para Aracaju e foram muito bem-sucedidos na medicina. E hoje eu acho que isso continua sendo. Eles voltam por uma questão, uma opção de coisas. Talvez a intenção do doutor Rochinha não tenha sido essa, tenha sido a que você falou, eu concordo plenamente. Mas a maioria volta, por questões familiares, de amizade, porque quer voltar em Aracaju. Tem esse negócio aí que o Ronivon falou do Cacique Serigi, que eu já ouvi uma vez, mas não me lembrava mais, e que eles terminam voltando e são muito bem-sucedidos. Agora, o que aconteceu com o doutor Rochinha, aí eu concordo com você, Stephanie, é impressionante. É uma coisa assim revoltante de como ele chegou tão bem formado e conseguiu fazer não tudo errado, porque ele fez certo. Ele foi atrás das pessoas que poderiam oferecê-lo uma ocupação, um emprego, sei lá o quê. E por que que ele foi tão renegado? Para mim, isso foi uma incógnita do livro. Por quê que fizeram aquilo com ele? Né? Que ele conseguiu fazer essa trajetória tão ruim, não ter sido bem-sucedido e nada. O professor Jonas falou, ele dava aulas na universidade, ou Eu tenho uma seja... hipótese, mas vou ele... esperar a minha vez. Hã? Eu tenho uma hipótese, mas eu vou Tem esperar. hipótese? Pois é, então vamos lá. Eu não consegui imaginar, eu fiquei o tempo todo no livro, por que esse rapaz foi tão rejeitado? Né, pelas figuras, pelas autoridades da época. Ele faz uma crítica severa ao sistema de saúde, que está certo em certo ponto, né? Tem muita coisa ali. As pessoas que ocupavam os lugares chaves ao qual ele foi pegar e pedir emprego, pedir colocação, eram horrorosos, né? E ele reagiu montando o consultório, que mudou de lugar, e aqui eu achei uma passagem interessante, que ele fala da história do esgoto que transborda, parece essa história antiga, né? Que Aracaju continua assim, né? De vez em quando tem essa história desses esgotos que transbordam ali naquele canal, que é uma cidade abaixo do nível do mar, todos nós sabemos. Então, ele fala isso de uma maneira muito curiosa. E tem outras partes também que eu achei assim, até meio Nelson Rodriguiana, porque eu dei muita risada, que é a história do vestibular do Heloíno. Gente, aquilo é gozado demais. Eu morri de rir, porque eu nunca vi assim, no livro de Chico Dantas, passagens assim tão cômicas até, né? E aquela história do vestibular, do carro que o pai deu, uma confusão. Aquilo foi muito gozado e muito curioso. Eu achei interessante esse lado assim, hilário dele, que foi um capítulo inteiro falando dessa folia do vestibular do Heloíno. E Heloíno é uma figura desprezível, né? Se existe uma figura desprezível em algum romance, é igual a esse Heloíno, não pode ser pior. Então, realmente, ele é terrível. E aquele parágrafo final, né, que ele fala, que ali com o Rochinha, do casamento, né, que ali eu me pergunto, aí eu não tive essa ideia, espero que vocês possam me esclarecer. Será que o casamento, a Analice, fazia parte desse plano de vingança do Heloíno, ou aquilo foi coincidência? Né? Quer dizer, o casamento fazia parte do plano de vingança que ela e o primo tramaram, porque ela dizia para o Rochinha que não, que tinha brigado, que não se falava mais com ele, e tem um momento que ele se surpreende, porque ele estava no casamento, e recebeu o noivo, assim, e depois diz aquela frase terrível, né, no final, que conclui o romance. Então, ele e a Analice tramaram isso como vingança, ou não? Não me ficou claro isso no livro, tá? Eu não sei, aí pode ser que quiser, aí também consiga me dar um alô. Então, veja, eu tinha umas coisas para falar, mas eu acho que eu vou ser repetitiva, se eu falar, porque foi tudo aí que vocês já disseram, o professor Jonathan e o Ronivon,
e tal. E gostei também dessa ideia do Ronivon, também, professor. Eu concordo com o senhor, dele dizer que o grande autor tem sempre uma única ideia. Que eu sempre me pergunto, nossos personagens são muito parecidos, né? Eles se repetem em todos os romances do Chico Dantas. Quer dizer, isso tudo que a Stefane já pontuou, né? Que é o fracassado, que é o rejeitado, tem a história da mãe, que se repete em outros lugares, da Egídia. Ela morreu afogada, né? No Rio, que também é uma coisa muito estranha que eu achei, uma morte trágica dessa. E não se tem mais notícia dela, né? Só que ele tem uma frasezinha assim que ele soube que ela morreu afogada no Rio. Eles nunca se encontraram, ele nunca procurou a mãe, né? Não foi nunca no Rio de Janeiro procurar a mãe. Quer dizer, são coisas que no livro também me deixaram até, de certa forma, meio angustiada, né? A personalidade, realmente, ele rumina o tempo todo, como o Ronivon falou, porque o livro se passa em poucos dias antes do casamento, né? Dia 1, dia 2, dia 3, mas nesse íntere desses dias, ele vai repassando a vida dele como uma ruminação mesmo, lembrando tudo que passou, os traumas da infância, a história da mãe, o pai que se voltou para a viuvez dele e não cuidou do filho. No final, de uma certa forma, de uma forma muito negativa, ele se recompõe com o pai, né? Mas já não era mais, não dava mais tempo, ou seja, é uma vida infeliz. Se ele na, caprichou na infelicidade de um personagem, foi o Dr. Rochinha. Tá? Então, viu, Ronivon, concordo com o seu cacique Serigi, mas o que eu quero dizer é que, assim, da história que eu tenho pessoal, né, de vida dos meus ex-alunos, todos voltam. Então, essa magia aí do cacique Serigi, e são muito bem-sucedidos. A exceção é Zé Hollenberg, que ficou, né? Ele ficou exteriorizado, ficou aí, não é na terrinha tocando, não é, mas quase todos os meus ex-alunos, eles voltam, e são muito bem-sucedidos. Então, eu acho que essa ideia do cacique Serigi tem razão. Vários ex-alunos, às vezes, eu dizia assim, mas, gente, você vai voltar por quê? Você já está fazendo mestrado, fez mestrado, concluiu o doutorado, você tem um ótimo, mas não, mas eu quero voltar para Aracaju. Né? E, na grande maioria, eu não me lembro de ninguém de ter sido mal sucedido, como foi o doutor Rochinha. Então, essa incógnita que o livro me deixa, por que ele foi tão mal sucedido? Né, ao voltar com tão boa formação, com tanto foco, né, e ele poderia ter sido um professor universitário muito bem sucedido, um profissional, um consultório, etc., mas realmente é uma maldição em cima desse rapaz. Por enquanto, eu tenho aqui que atender a minha amiga, não estou lá muito liberada hoje não, mas eu gostaria ainda de concluir aí, Zé. Obrigado, Rosa. Manda um abraço para a doutora Aparecida. Deixa eu fazer aqui umas considerações antes da gente concluir, que assim, eu gostei muito, Jonatas, desse livro, tanto quanto de Cartilha do Silêncio, que é o meu favorito. É o meu preferido também, a Cartilha do Silêncio, eu quero deixar claro aqui para concluir. Exato. E eu acho, assim, que a técnica vai ficando sofisticada. Vamos lá. Em Coivara da Memória, ele é aquilo que Jabot disse na crônica, não é? Ele é um arqueólogo de palavras e de sentidos. Em Os Desvalidos, ele busca uma memória nossa, não é? Muito regional, não é? Aí, não é? Ele conecta Lampião, exato, com valores, né? Ele constrói uma ética para Lampião, não é? Ele faz com que seus personagens dialoguem com o bem e o mal, né? Veja como a Volante era cruel, não é? Não era só... Então, assim, o maniqueísmo ele sofre em Cartilha do Silêncio, ele sofistica as coisas num outro grau, ele começa a urbanizar também a narrativa, né? Sai do ambiente de Rio das Paridas e adjacências e vem para Aracaju. Eu acho que, na sequência, Sob o Peso das Sombras e Cabo Josino Viloso começam a incorporar o humor. As obras anteriores eram tragédias, né? Nenhuma dúvida. Mas, assim, Cabo Josino Viloso é uma comédia.
Ele não é um texto triste, né? E é uma obra sobre ironia. Então, assim, a gente também percebe, além da interconexão das obras com personagens que vão cruzando explícita ou implicitamente, o Nivon trouxe os traços dos personagens que vão caminhando nas obras, né? Outros vão mesmo. O nome dos ambientes permanece, mesmo os ficcionais. O nome dos personagens passeia, né? Aqui ele tem um jornalista que surge na obra que se chama Davi Dantas, que é o nome do pai e do filho. Que ele, né? Então, assim, não, ele brinca com essas coisas, né? Ou homenageia, né? Então, assim, não é um autor que também vamos percebendo a sofisticação intelectual do texto. Pode ser que isso não agrade um certo tipo de leitor, tá certo? Um leitor que esperaria mais do mesmo, mais de Coivara, mais dos desvalidos, não é? Mas o romancista, ele não é escravo do seu público, não. Ele é escravo da sua proposta, né? É um artista, né? Picasso não fez só Guernica, não. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente... Mas, assim, eu queria começar a dizer o seguinte, o fracasso, que é o leitmotiv desse livro, junto com uma certa, digamos assim, uma certa luta contra a própria história pessoal, né, contra o próprio destino, né? Ele nasce de uma mãe liberal, quando vou estar dizendo que vai sair. Um abraço, compadre. Depois você assiste o restinho do vídeo no YouTube, quando eu postar. Aí, o leitmotiv do livro é o fracasso, depois o texto dialoga com a história pessoal dele, né? Ele começa muito, como é que eu direi assim, ele começa com a mãe, que é uma mulher adiante do seu tempo e do seu espaço, e se defronta, não é, com a prima e a paixão dele, que também é uma mulher à frente do tempo e do espaço dele, embora uma geração posterior. Eu acho que isso é uma sofisticação da narrativa, né? E aí ele se vê muito perto do pai. Ele se vê assim, aquilo que um dos medos que ele tem é se tornar o pai. O pai, sim, alguém que sucumbiu à tristeza da perda do amor da vida, né? Como o professor Jonatas disse, vai se dedicar a sublimar isso na religião e na loucura, e a tentar fazer do filho um vitorioso que ele não foi, já que ele nasce rico, o pai, né? Herdeiro de fazenda, e perde tudo para os primos, e aí, de novo, os primos, um dos primos, né, no caso a prima, é que vem ao encontro do protagonista como redentora dele. Ou, vai saber, como mais uma etapa da derrota existencial dele. Não dá para saber. É tudo aberto. Agora, eu não acho, Rosa, que seja um problema, um conluio dela com o irmão contra ele. Por quê? Porque o autor faz questão, em algumas passagens, de dizer que ela também rompeu com o irmão. Né? E ele não precisaria dizê-lo se quisesse manter o mistério quanto a essa parte. Então, eu acho que aqui a gente tem essa ressalva. Então, agora, tentando objetivar, assim, as referências a Aracaju e a Sergipe são ótimas, né? Então, a história se passa com vista ao Rio Sergipe, né? A gente tem algumas alusões, assim, de locais que são reconhecíveis, né? O Ateneu, não é? Quando ela manda o noivo se aprontar, ela manda que ele vá ao Salão Haiti, né? Fica ali na Vila Leal. Então tem um curso de Unal de Alencar, que certamente era amigo do autor, né? Um homem de letras também. Tem um jornalista, Zósimo, ele é real? Lima, Zósimo Lima, sim, isso. Coluna do Zósimo e tal. Uhum. Tem a Escariz, tem o Vilagem, tem o Parque João Cleófas, tem o Shopping Rio Mar, não é? Tem o Passeio ao Mosqueiro, né? Quando ela, lá já no fim, quando tem o episódio, vamos dizer assim, a Capitu, não é? Que ele abre a bolsa e vê um bilhete, mas ele não vê direito, porque a raiva é tanta que o texto fica
ele não sabe o conteúdo exatamente, a partir daí faz elucubrações, né? O bairro Siqueira Campos, Oliver. Isso, onde ele viveu, onde ele fez comércio, né? O Aribel Siqueira Campos. É isso. E outras tantas, né? Assim, só para mostrar que essas... Ele fala do Hospital de Cirurgia, do Hospital São Lucas. Fala. E inventa um samaritano. Inventa um samaritano, exatamente. Porque eu fiquei assim, o que será o samaritano? Pois é, ele inventa um samaritano. Eu acho que era o Hospital São José, que era das freiras, provavelmente. Ele está ali, está conversando com a realidade, com a ficção, a memória e o fato. Mas, assim, 10 frases do texto. Colocou um detetive atrás de analista, como está dizendo Stephanie aqui. E, aliás, nesse episódio do detetive acontece um fenômeno que se repete nos livros todos. Ele começa a tomar apontamentos. Então, assim, do mesmo jeito que o protagonista de Coivara sem nome toma apontamentos e vira Coivara da memória, em Os Desvalidos há também o caderno do... esqueci o nome dele agora, né? Em Cartilha do Silêncio também há um caderno. Então, assim, só não tem caderno, de verdade, em Cabo Josino Viloso, porque o cabo era analfabeto. Mas, tirando essa situação, tem sempre alguém tomando apontamento da vida. E sobre vida é o seguinte, na página 374, há uma síntese, eu acho. Ele chega à conclusão de que a vida é perversa. Ele diz expressamente, a vida é perversa. Não é? O livro é sobre isso, penso eu. Uhum. Ele se dedica a uma ética, repare que toda hora a ética passa como... E a ética não o ajuda a vencer. Na verdade, ele vê a vitória, o êxito, não é? De quem não tem nenhuma moralidade. E olha falta de ética. E olha o azar do infeliz, não é? Uhum. Ele é médico, e o autor, a gente sabe que não existe maior ou menor nobreza nas especialidades de nenhum ofício, então o médico proctologista não é menos do que o pneumologista. Sim, né? tem isso. Mas a gente sabe que existem os estereótipos, né? Exato. Então, para poder criar um personagem fracassado, ele escolhe um médico proctologista. Proctologista, Eu esqueci esse comentário, até anotei. Né? Pois é. Porque facilita a chacota. Já facilita, exato. Até do Heloíno, né? Então, assim, ele facilita a chacota com a escolha da especialidade profissional. Uhum. Bem, na hora do, digamos assim, não pode nem chamar de encontro, né? Porque aquilo, na verdade, se teve alguém abusado naquele encontro, foi ele, não ela. Foi ele, foi. Não é? Ele, ela, inclusive, usa a expressão, eu preciso ser mais explícita, né? Ou algo assim. Então, né, na cadeira do proctologista, eu acho que aí sim, aí ele levou, o autor levou as últimas consequências, a vontade de chocar. E olha que os pruridos éticos do Rochinha estavam presentes, né? É porque ele não teve como conter o instinto. Aí ele chegou no limite dele, né? Uhum. Mas veja, o mau comportamento dele depois colocou tudo a perder. Aí a obra ele passa um tempo danado para poder retomar a confiança da prima Annalise. Então, assim, a vida é perversa. Uma outra passagem, e por coincidência, num dos artigos que eu vou lhes passar, que eu li sobre o livro, essa passagem também aparece como digamos assim, uma chave de interpretação do texto. Na página 392, quando ele diz assim, maior do que as antigas regras cristalizadas é o poder das circunstâncias. Então, assim, por mais que ele se esforçasse, ele estava preso num conjunto de circunstâncias que lhe desfavoreciam. E toda vez que ele queria dar um passo adiante, ele encontrava a família do primo, né? E encontrava a resistência dos colegas de ofício, que viam no sucesso dele uma ofensa pessoal. Né? Então, assim, eu acho que ele deve ser ele era um professor diligente na universidade, presume-se que um professor efetivo, mas enfim.
Ele era um profissional reconhecido, tanto que ele tem um momento de expansão e sucesso na carreira, mas faz escolhas ruins. E dentre as escolhas ruins que ele faz, estão as escolhas corretas. Esse é o paradoxo. Então, quando ele escolhe investigar os desvios do Hospital Samaritano, né, nessa hora o autor não pode colocar um nome real, Rosa. Se ele coloca, ele recebe. Não dá. Exato. Então, onde havia desvios, tinha que ser o hospital ficcional da obra, né? Então, assim, não, à medida em que ele faz escolhas, inclusive as eticamente corretas, as moralmente adequadas, etc., ele sofre a pressão de uma sociedade em que o conchavo, em que o favor, etc. Então, assim, eu tomei umas notas aqui a lápis, mas também tomei assim. Então, repare, olha, apadrinhamento e corrupção estão aí difusamente na obra. Há uma crítica, de certa forma, ao aspecto patriarcal da sociedade nordestina, né? E digamos assim, a ideia de sucesso vinculada à riqueza, né? Porque ele podia ser um profissional de sucesso, mas sem enriquecer, né? Isso não era necessário. Mas, assim, o livro é uma tragicomédia. Nos artigos que eu vou colocar no grupo agora, há 2 que são absolutamente contrastantes, publicados na mesma página da internet, que é o Rascunho. Um é de Raimundo Carreiro, um escritor pernambucano muito prestigiado, ganhador do Jabuti, em que ele se encanta com a técnica narrativa de Francisco Dantas. E o outro, de um crítico que eu desconheço, Julián Ana, escreve desde a Argentina, não é? Em que ele critica, ele acha os personagens frios, artificiais, não é? Sem densidade psicológica e estética. Ele enxerga que o romance é muito explicativo, pouco envolvente e... Oi. Sem densidade psicológica, a Stephanie não gostou de jeito nenhum, e com toda razão, viu, Stephanie? Não, Você tem razão. Eu achei uma crítica absolutamente injusta. Tudo bem, cada cabeça é um universo. Mas o pior ainda vem, ele disse que o romance é inabitável. Não é? Então, assim, eu realmente não capturei. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o vocabulário da obra. Porque, reparem, ele junta tanto o arcaísmo da linguagem que o interior sergipano ainda retém, com algumas gírias, não é? Até já demodês, porque gíria passa ligeiro, né? Que vão aparecendo durante a obra. Então, assim... Virou meme agora. Então, assim, a técnica de expressão da obra não vai agradar todo mundo mesmo, não. Mas, enfim, paciência. Eu li recentemente vou botar no grupo também, um texto de Orhan Pamuk, escritor turco, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Muito bom, escritor, fantástico. É ótimo. E ele fala sobre a experiência dele como leitor de romances. Então, imagine que um romancista ganhador do Prêmio Nobel fala dos romances de sua preferência e de como ele encara certas passagens. Até cita algumas, Ana Karenina e tal, em que Guerra e Paz, como o leitor encaixa a visão ali. Então, assim, como é que eu digo? Nesse ensaio, ele disse que cada romance tem um centro secreto, não é? E tem uma... Como é que eu vou dizer aqui? Deixa eu tentar abrir aqui para pegar a expressão exata. Centro secreto, não é? E, sim, e o centro secreto, que não precisa ser necessariamente oculto, é essa figura patética e obsessiva do Rochinha, né? Ele fracassa em tudo, ele não é amado, ele não é respeitado, ele não é reconhecido, e a única coisa que parece uma vitória, que ele conquistar a paixão, encontra esse parágrafo final, faz questão de ler, que é o antagonista dele, o vilão da história, dizendo assim: minha irmã, aliás, sua prima, é a mulher ideal para um médico de cu. Este casamento é uma palhaçada, você acaba de se unir a uma galinha, e não terá dela um único tostão. Vai ser uma delícia assistir a ela pisar no seu pescoço. Terrível. Como profissional, você não passa de um fracassado.
Agora eu quero assistir à sua ruína afetiva. Vou me acercar de sua casa para ver Annalise torturá-lo. Nem sequer preciso semear discórdia para me regalar com a sua nova condição de cornudo. Você vai lamber os pés de Annalise. De relógio na mão, ele tinha esse toque, né? Como você tanto gosta, vai aguardar com execrável pontualidade as noites em que ela retornará para casa com a língua de fora, como uma cadela saciada. Terrível. É terrível, é rodriguiano, como Rodriguiano. Nelson Rodrigues escreveria esse parágrafo, talvez não um pedaço do médico de culpa, porque ele era cuidadoso em evitar As palavras. literais, mas assim, eu encerro dizendo isso, assim, que é uma obra aberta, não é? Ele não quer seduzir o leitor, eu acho. Ele quer que o leitor vá, assim, o leitor quiser, ele vai ou não vai. Mas, além de ser uma obra de final aberto, como será o relacionamento dos dois? Não sabemos. Não sabemos. Eu acho que ela é uma obra que plano foi esse? Eu não consigo entender dela. Exato. Eu acho que o grande mérito do autor... não, tem muitos, né? O grande mérito. Um grande mérito é uma certa despreocupação como artista com pautas. Os grandes romances atuais, otimamente bem escritos, envolventes, agradáveis, às vezes desconfortáveis. Eu vou dizer alguns, né? Torturado, por exemplo. Ele que é uma obra fantástica, um livro magnífico. Magnífico. Né? Que mais? Tudo é Rio, né? De Carla Madeira. Eu acho que eles tentam terminar com uma mensagem, ou a narrativa é uma mensagem sobre um tema social relevante, uma mensagem. Eu acho válido e gosto. Mas eu acho mais sofisticado quando o autor não está nem aí, sabe? Não está nem aí. Assim, o mundo não faz muito sentido mesmo, entendeu? Tem um certo niilismo aí, valorativo, entendeu? Você terminar um livro chamando uma mulher de cadela é de uma força, de uma grosseria, de uma agressividade, eu diria, que eu acho que alguns autores evitam. Mas eu acho que ele não conseguiria fazê-lo, não conseguiria dizer o que queria dizer na obra, que vejam como uma mulher minimamente livre, dona do seu destino, que não quis sucumbir à família opressora, ao pai que preferia o irmão como dirigente de negócios, né? É tratada, não é, dentro da própria família. Isso que a gente está dizendo dela não é Rochinha, marido e filho. É o irmão. Que, para ofender o cunhado, denigre, palavra também não muito boa, mas assim, ofende a irmã. Então, assim, eu deixo essa última reflexão. A sofisticação do autor está em não ter certos cuidados com o politicamente correto, não é? Com, digamos assim, evitar melindres, né? Não deixar de dizer certas coisas porque ofendem. E muitas outras sofisticações, assim, o uso da cadeira do avô, né? Ele usa a cadeira do avô como cadeira de médico. E a secretária do avô, né? O birô, a escrivaninha, não sei exatamente, como mesa. Quando a Annalise chega a primeira vez no consultório, naquele dia do amor selvagem, não é? Né? Ele, aliás, também é rodriguiano, né? Também. Quase que fosse possível o homem ser estuprado. Então, assim, para fechar, a Stephanie acabou de sair, acho que caiu a internet dela. Ela entra na sala, olha para a escrivaninha e diz assim: a cadeira usurpada, né? Então, assim, o lado de lá da família queria tudo, até a cadeira do avô, a cadeira, o móvel, o assento, né? Então, é isso. E, enfim, ficou um pouco desarranjado agora no final, mas, enfim,
Se alguém assistir, né, poderá comentar. Então, a gente tem aí Machado, ela voltou, Machado de Assis, né, com uma espécie de enigma de Capitu subjacente. A gente tem Nelson Rodrigues com essa moralidade desconstruída, não é? A gente tem muito de regional envolvido. É um baita autor, é um baita autor. É uma pena que o nome dele não seja mais espalhado. Enfim, fica como uma joia nossa. Ok. É isso. Por mim, encerrei. Alguém quer fazer Pois mais? eu não, eu preciso encerrar, inclusive, porque eu estou aqui já no meu horário, com meus compromissos. Agradeço demais. Tinha até um texto que ele se descreve aqui, que eu queria ler, mas todos vocês leram, que é que ele diz assim, ele fala, para mim, um resumo do que o próprio Rochinha acha dele mesmo. Está na página 215. Eu até anotei, porque realmente é uma descrição penosa demais que o autor faz dele, né? Quer dizer, na palavra do autor, ele faz, deixa eu ver aqui, todos vocês conhecem, quando ele diz, sentia-se insignificante, impotente, inchado por uma força diversa para dentro de um território incomunicável. O mundo cruel e inimigo. Aí ele vai e depois diz, já que não podia dar uma banana para a civilização em que rei nos impostores, já que a profissão o forçava a viver corpo a corpo com a podridão orgânica, ou seja, volta aí a história da proctologia, né? O forçava a viver, sim. Então, que viesse o refrigério, que era o lá do Toscana, do bar Toscana. Pelo menos enquanto o instinto de vida ainda o sustentava. Isso é importante, viu, professor Jonathan? É esse instinto de vida que, às vezes, força as pessoas a irem para frente, mesmo quando tudo puxa elas para trás. Né? Eu acho que essa última frase aí foi bem legal quando ele diz isso. Quer dizer, a vida estava uma porcaria, mas o instinto de vida ia. E o único lugar que ele podia sentir um refrigério era bebendo lá com aquele garçom no bar Toscana. E o resto da vida ele levava empurrando para a barriga. Antes de Stephanie, só uma colocação. Nós não citamos em nenhum momento que o doutor Rochinha era alcoólatra. Era o quê, Jonathan? Tem um som aí que eu não estou entendendo. Que tá... Eu acho que é de Stephanie. Tem um som Não. aí que eu não... Sou eu. Acho que é meu microfone que está aberto, eu não tinha visto. Tem um som. Perdão. Dia sim, dia não, o doutor Rochinha. Isso durante parte da vida dele. Para além do fracasso dele. Uhum. Agora, só para fazer um último apontamento, José, só antes de encerrar, você disse uma coisa interessante. Você falou que ele não tem a intenção de passar nenhum tipo de mensagem, que ele não quer fazer nenhum tipo de... Ele não é engajado, realmente ele não é engajado politicamente, como muitos autores também, isso é interessante, e diz que não é mesmo. Agora, o interessante dele, na verdade, Francisco Dantas, é que eu percebo que a intenção dele nas obras é mostrar o drama, o trágico da vida humana. Aí, quando dizem que ele... porque a irmã... o irmão denegriu a própria irmã, falou mal da irmã. Isso é tão comum. Sabe? Não é comum, assim, você vê o irmão dizendo que a irmã é uma piranha. Mas eu penso, particularmente, que ele é extremamente realista. Ele é extremamente realista. Ele é muito realista. Ele faz questão de exaltar o sórdido e o trágico da vida humana, na minha concepção. Então, eu não vejo, ele não passa uma mensagem direta para o leitor, mas ele mostra para o leitor como a vida é trágica. Como a vida é trágica. Então, eu acho muito interessante isso. Eu acho que dos 10 romances brasileiros que eu li e que me agradaram, uns 9, excetuando os de Chico Dantas, lógico, os 9 são engajados. Eu acho que existe uma tendência hoje a que se escreva um romance com um propósito de engajamento. Faz parte do tempo. Isso não é nem bom, nem ruim, é uma característica. E eu gosto quando eu leio. A gente identifica, etc. e tal. Mas eu acho mais sofisticado
quando o romance não é engajado. Ou tenta desconstruir algum engajamento. Aqui eu não enxergo, Mas né? ele mesmo diz que ele não tem intenção. Nessa entrevista que eu li, somente alguns trechos, ele diz que ele não tem intenção de ser politicamente engajado, que não é o objetivo dele, e na concepção dele, o autor também não deve ter essa ideia. Ele, Francisco Dantas, em março de 2020. Né? Mas eu gosto muito dessa postura dele também. Eu acho que a mensagem que ele passa, que ele não tem intenção de passar mensagem nenhuma, mas a mensagem que ele passa realmente é a realidade da tragédia humana. A tragédia humana que é a mensagem dele. Perfeito. Mas, de qualquer modo, ele faz críticas sociais bastante severas à justiça, ao sistema de saúde, isso ele faz o tempo todo. Né, o judiciário foi aniquilado em 2 anos. Né? Aniquilado. Isso. A universidade sob o peso das sombras. É, né? até com uma certa amargura, né? Ele fala assim, tanto ao sistema de saúde também aí, ele mostrou o sistema público, ele faz várias críticas. O sistema é um engajamento, assim, do ponto de vista de misoginia, de preconceito, não, isso não, mas a crítica social está sempre presente, e bem forte. É isso, amigos e amigas. Bom, gente, obrigada. Bom Posso dia. encerrar? Estou aqui já querendo me organizar para o dia hoje, que vai ser bastante cheio. Foi um prazer enorme vocês aqui, mais uma vez. Muito obrigada pela Eu que iniciativa. agradeço, Rosa. É tão bom para a gente, assim, é tão bom encontrar leitores para dividir a impressão. Professor, qual é o próximo? Se a minha memória não falha, eu vou pôr no grupo, é Uma Jornada Como Tantas, que é magnífico. Esse eu li há muito tempo. Foi o primeiro que eu li. É Uma Jornada Como Tantas. Depois, Moeda Vencida. Se eu estiver errando, é pela ordem. E aí termina. Não. Há um último cujo lançamento não aconteceu, mas foi publicado, chamado... vou esquecer agora. Mas eu ponho no grupo, ao caso... Uma coisa assim. Esse eu não tenho, não. Não, eu recebi dele próprio. Quando a gente começou a fazer essas reuniões, ele mandou um com a dedicatória. E eu procurei na internet para comprar. Não estava disponível, não. Depois eu encontrei o reitor num evento e ele comentou comigo que esse livro não tinha sido lançado. Né? Então, assim, qualquer hora dessa eu mando uma mensagem para o professor Francisco Dantas e pergunto se ele vai lançar, lançou, se não quer lançar com a gente e tal, ou se pelo menos ele consegue os exemplares para que a gente possa fazer a nossa reunião. Mas eu ponho no grupo daqui a pouquinho, junto com esses artigos que eu comentei hoje. Ok. A todos. Um abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, até a próxima. Até. Obrigado.